Atualmente no Sertãozinho tem 5 engenhos de farinha de mandioca, né? Que é o engenho que um dia pertenceu ao mestre Cantalício Rocha, que já faleceu, que hoje pertence ao Valtinho do Cartório, que foi vendido junto com as terras. Quando o mestre Cantalício vendeu as terras, vendeu o engenho junto e o engenho até hoje ele produz. Normalmente ele não é aberto à comunidade, o Valtinho ele é mais intrínseco, vamos dizer assim, ao círculo dele, mas ele funciona, tá? Aí tem o engenho da Elba e do Azeneu, que na verdade o nome do engenho é Engenho do Voneu, né? Que é vizinho ali do engenho dos Irmãos Mendes. Ali eles fazem farinhada uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, dependendo do ano, às vezes até mais, né? Por esse ano, por exemplo, fizeram umas 3 farinhadas, mais ou menos, né? É sagrado, todo ano eles fazem e ali acontece, é um engenho relativamente novo, tem em torno de 10 anos. Ali acontece de tudo, né? Além da farinha em si, a própria farinha é uma farinha bem branquinha, uma farinha bem diferenciada, a deles ali também. Tu sabe me dizer se ela é comercializada aqui pela região? Sim, todos eles, todos os engenhos atualmente comercializam a farinha, né? Todos, né? E ali ela faz coruja, ela faz beiju, que são os tradicionais que vêm da farinha, né? Fora os encontros familiares que propiciam grandes almoços, galinhada, ela cria alguns galinha ali também, né? E eles plantam. O plantio deles é pouco, mas eles têm o plantio. É óbvio que daquele plantio deles provavelmente não sai 1 tonelada de mandioca para poder fazer a farinha, mas eles plantam. Um pouquinho mais, bem próximo, ali tem o engenho dos Irmãos Mendes, que são sobrinhos do mestre Cantalício Rocha. A Áurea é uma das filhas do mestre Cantalício Rocha e eles têm um engenho nos fundos de casa. Então tem o engenho do Lênio, tem a casa do Lênio, eles moram todos no mesmo terreno. Tem a casa do Lênio, o engenho, aí a casa da Áurea e do Dé, e atrás a casa do Lenício, né? Eles também plantam, criam bichos, né? Animais ali, galinha, pato, essas coisas assim. E eles também fazem farinhada pelo menos umas 3 vezes ao ano ali, né? Também comercializam, né? Inclusive a Áurea, ela vende ela faz coloral também, faz açafrão, né? Tudo. Então eles plantam ali e eles têm o plantio da mandioca. Da mesma forma como o do Voneu, não vai sair 1 tonelada de mandioca ali para poder farinhar, mas eles conseguem produzir e conseguem fazer farinha deles ali. Isso já foram 3 engenhos. E aí tem o engenho do Mestre Bealinho, né? Que é do lado ali da escolinha, não tem a escolinha aquela ali é a Arco-Íris, né? Arco-Íris. Isso, do lado da escolinha Arco-Íris tem uma agropecuária tradição, não tem? Então, essa agropecuária tradição é de um dos filhos do mestre Belinho. A casa do mestre Belinho ali, nos fundos, tem um engenho também muito bonito. Esse engenho ele é novo, porque o mestre Belinho tinha vendido o engenho que ele tinha herdado do pai dele, que é o Mané Chica, que vem a ser o senhor que nomeia a escola lá do Morrinhos, né, Manuel José da Silva, então seu Mané Chica, né, que vem a ser pai do mestre Belinho, mas ele vendeu esse engenho dele para a Rô do Engenho. E lá a Rô tem um pedaço, tem esse engenho que pertenceu um dia ao Mané Chica, que é pai do mestre Belinho, pai da minha Dinda, dona Maria Francisca, pai da esposa do mestre Suel, a dona Tibúrcia, né, que também tem um engenho ali em Bombas. Então, a Rô tá com esse engenho e o outro engenho que a Rô tem lá com ela é o do seu José Amandio. Então a Rô tem 2 engenhos lá, mas de observação, que virou museu, né? Museu Comunitário Engenho do Sertão. Nós temos 4 engenhos em produção no Sertãozinho e 2 que viraram Museu Comunitário Engenho do Sertão. Então são 6 engenhos ali. Desses 4 engenhos, os 4 estão em produção e 3 deles ainda faz toda aquela tradição da raspagem da mandioca e da comida tradicional, que é a culinária que vocês querem chegar, né? Que é além da farinha, que é a coruja, é um biscoito, é uma rosca de massa, né? Feita da massa encalada do engenho. Antes dela, porque tem o processo assim, ó, depois que a massa passa
que ela passa ali pela prensa, né? Depois, antes dela ir para o forno torrar, antes dela ir para o forno torrar para ficar bem fininha ou menos fina, que é ali que se controla para comer. Então, antes dela ir para o forno, essa farinha ali, essa massa é que faz a rosca de massa, daí que é chamada coruja, né? E fora o resto, né? O beiju doce, beiju salgado, a farinha de amendoim, que também não necessariamente é muito comum, mas também pode acontecer. E essas comidas que eu falei para vocês que é tradicional de se comer enquanto tá ali farinhando, né? Que é uma galinhada, normalmente pega uma galinha do quintal para comer, esse tipo de coisa assim. Entendi. E tu sabe me dizer se algum engenho daqui da região fazia produção de canoa? Canoa de Garapuvu? Não, a canoa, assim, ó, para você produzir, esculpir uma canoa, sim, aí é um processo totalmente diferenciado, precisa ser um artesão, né? É por exemplo, hoje nós temos aqui ainda que trabalha o Cimar, né? Sim. O mestre Cimar Olímpio, né? Que é o Jucimar Olímpio. Ele que normalmente reforma as canoas aí, mas desses engenhos, do pessoal que trabalha no engenho, nem daria tempo, né, ali naquele processo todo, porque imagina, no passado se farinhava o mês de julho e agosto inteiro, né? Então saía da pesca da tainha, já ia direto para o engenho, e aquela produção do engenho é que sustentava toda a comunidade de farinha de mandioca durante o ano todo. Por que nesses meses? Porque são nesses meses que a mandioca, a rama está boa o suficiente para poder ser forneada, né? Porque não é qualquer rama que pode ser forneada, sim, ela tem um tempo certo, ela não pode ser nem muito velha, nem muito verde, nem muito nova, então eles têm o tempo correto, né? O tempo certinho para poder colher a mandioca para poder produzir. Entendi. Mas tem lá os coxos, né? Sim. Os coxos que lembram umas canoas, assim, não são canoas, né? Mas lembram, mas não são... E aí ali tem de tudo que é madeira, assim como as canoas também não são de Garapuvu. Garapuvu são pouquíssimas as canoas, né? Tem muitas de cedro, muita de taúba, muita de garuva, enfim, tem de tudo que é madeira. Escuta, que eu ia te perguntar, naquele engenho que a gente tá falando sobre, que tem todas as casinhas, se eu não me engano é colorida as casinhas todas. Não é no Engenho da Rua, Engenho do Sertão, no Museu Comunitário Engenho do Sertão? É esse. É o que fica perto de uma curva, assim. Não, ó, tranquila. Esse que são os dois engenhos que eu falei pra vocês, que um pertencia ao seu Mané Chica, que é pai do mestre Belinho, que tem um engenho, né? E o outro era do seu José Amândio. Ali ela tem dois engenhos, esse mesmo. Mas em observação, aquele engenho ele não produz. O máximo que ele faz é aquele que tá aqui, ó. Quando você chega assim, o engenho é lateral aqui, ó, né, na Rua Abacate. Tem aqui essa casinha aqui embaixo e tem aqui onde tem a cozinha e tal. Aqui é o engenho do seu José Amândio. Aqui é o engenho do seu Mané Chica, um pouco do seu Mané Chica e um pouco do seu José Amândio. Aqui nesse forno aqui se fazia beiju. Ainda se faz beiju. Lá dentro é observação, né? Lá dentro é pra olhar, pra... Eu corria lá na Indomit, tinha as corridas de vez em quando. Aí eu entrava nas casas, todas as casinhas, e lá ficava pescador tudo antigamente? Não, aquele museu ali, ele tá ali, ele tem 20 anos, né? Que é a Rosane Luchtenberg, que é uma defensora do patrimônio cultural bombinense também, né? E é uma ONG, né? É o Instituto Boi Mamão, é uma organização não governamental que ela montou ali há 20 anos atrás e trabalha com patrimônio cultural, né? Mas não, ela mora ali e tem umas cabaninhas lá atrás que ela aluga, mas nunca morou pescador ali. Aquela terra ali pertence ao Schirman, né? Ao seu Vilmar Schirman, que cedeu, tá incomodado para ela usar a terra. O que tem em cima da terra é dela, né? Então os engenhos, as cabanas, tudo é dela. Mas a terra é do seu Vilmar Schirman. Nossa, que bacana. Então tem um apoio do... Tem. É o único engenho que ele faz a raspa da mandioca por um processo mecânico aqui em Bombinhas
É o do seu Suel, do mestre Suel, que faleceu agora essa semana, né? O restante são anuais, assim, né, todos na base da idade do seu Suel, né? O seu mestre Belinho, que é cunhado dele, por exemplo, também tem mais ou menos a idade dele, né? Sim. Engenhos, ele assim como a pesca artesanal da tainha, é uma cultura bem intrínseca, bem é uma característica marcante da identidade cultural bombinense, né? Porque faz parte da existência, da subsistência, né? Então, porque no passado, sabe-se que a gente não tinha a alimentação, ela não era vasta, né? Então era do que se plantava, do que se produzia em casa, né? E pescava. Então criava-se galinha, pato, marreco, enfim, o que pudesse, né? E o peixe e, claro, a farinha de mandioca, que é essencial, né? Essencial nessa subsistência, porque era a alimentação que tinha. Uhum. Então, por isso, ela é extremamente marcante. No passado, as pessoas farinhavam 2 meses praticamente. Muitas famílias trabalhavam nos engenhos. O pagamento era a farinha de mandioca. E a produção que excedia era feito escambo, que eles falam, né? Troca, né? Trocava por, sei lá, se precisasse de açúcar, de sal que precisava comprar ou qualquer outra coisa, né? E aí se fazia as trocas ou então se vendia em outros mercados, né? Da tainha, na parte que tu falou ali, que primeiro vem a tainha, depois a colheita e produção da farinha de mandioca, correto? É que assim, ó, a pesca artesanal da tainha, de arrasto de praia, sim, né? Que é essa que é feita de canoa de um pau só, sim, ela começa no dia 1º de maio e vai até 30 de julho. Só que nunca eles vão até 30 de julho. No máximo 15 de julho eles param. E no passado era até 29 de junho, dia de São Pedro. Então o dia de São Pedro era o último dia que as canoas ficavam na praia, e daí ia pro Canto Grande, pra festa de São Pedro, e a partir dali se guardava as canoas. E a partir de 29 de junho, ou seja, a partir de 30 de junho, aí ia pros engenhos. Bombinhas inteiro, porque tinha engenho pra tudo que é lado, né? Aqui em Bombinhas tinha na Praia de Fora, tinha na Sepultura, tinha no Canto Grande, no Mariscal, qualquer canto, tudo nos Imbros, tinha engenho pra tudo que era lado. Na Praia da Tainha, tudo. Então tinha os engenhos puxado a boi, né? Depois, com o advento da eletricidade, que em Bombinhas veio em torno dos anos 70, aí os engenhos passaram a ser mecanizados. Há 23 anos que a Dona Rô, no município de Bombinhas, virou uma espécie de guardiã dos engenhos de farinha. Nós ainda temos no município 6 famílias fazendo farinha todo ano. Eles voltaram a fazer farinha, isso depois de um trabalho que esse instituto está fazendo em parceria com a Fundação Municipal de Cultura. Então, eles voltaram a farinhar. Eu tenho essa maquete aqui, que eu mandei fazer, porque nós tínhamos um engenho montado ali embaixo, mas ele teve problema na sua estrutura e a gente desmanchou e doou para o seu Suel Pinheiro, ele foi para Bombas. Então, nessa maquete que a gente mandou fazer, nós não temos mais no município a engrenagem de um engenho movido a boi, com tração animal. Todos os nossos engenhos são elétricos. Esse aqui o senhor ainda fez, porque foi o mesmo senhor que remontou esse engenho aqui para mim, ele fez essa maquete. Mas no mais, um monte de um engenho tem que ter isso, essa engrenagem que chama-se burlandeira, que é essa roda que vai girando, mesmo elétrica, ela vai movimentando o cevador, que é onde vai a mandioca, depois de lavada, de descascada, essa mandioca vai para esse cevador e a massa cai num coxo, que dessa massa ela vai para a prensa. Ela vai normalmente dentro de tipitim, de um cesto de tipiti, ou então ela vai já dentro de sacas, dessas sacas que eles compram no mercado, essas sacas que chegam no mercado de arroz, feijão e tudo mais. Eles põem nessas sacas e empilham uma em cima da outra na prensa. A prensa tem a função de apertar essa água que está na massa para tirar toda essa água da massa. Passado isso, depois de 3, 4 dias, eles tiram da prensa, ela vai para um cesto, ela vai ser peneirada, para que dessa peneira saia os carocinhos, para sair só uma massinha fina. Essa massa fina que sai depois, que eles colocam essas peneiras,
sai a nossa massa que nós fazemos beiju, rosca de polvilho, antes dela ir para o forno. Passado isso, depois de bem peneirada, é que ela vai para a fornalha, que é esse forno, né, que tem essa hélice que fica mexendo aqui dentro com tração animal ou elétrico. Essa hélice fica movimentando para torrar a farinha, né? Desse forno aqui, dessa fornalha, quando ela já está meio que no ponto, eles vão tirando, ó, vão puxando lá para aquele coxo, né, que sai a farinha tostadinha, torradinha para uso, né? Então, nessa maquete também, ele colocou isso aqui, é um descascador elétrico. Nós só temos um engenho aqui em Bombinhas que tem esse movimento, que aqui vai a mandioca e ela é elétrica e já vai tirando aquela pele escura da mandioca. Nós só temos um ralador desse, já semi-industrial, no engenho do seu Suel Melo, que faleceu semana passada. Ali engenho, agora os filhos que já estavam já tocando aquele engenho, não vai parar, se Deus quiser. Mas o seu Suel é que tem esse ralador. Normalmente no engenho fica perto um carro de boi. Aqui tem peças ainda que tem que colocar. Eles têm um carro de boi. E o que não tenho nessa maquete, que é muito importante, é que nós aqui em Bombinhas, esse serviço do descascar a mandioca, são as mulheres que fazem. Elas normalmente, quando a mandioca vem num monte para dentro do engenho, elas fazem uma roda e elas limpam aquela mandioca. Ela vai para um outro coxo com água corrente para lavar muito bem, para ir para o cevador, né? Então é um processo que desde a mandioca chegar no engenho, porque já tem o trabalho de tirar da roça. Aqui em Bombinhas, nos últimos anos, essa mandioca está vindo de outro município. Vem para o engenho, as mulheres descascam, entre descascar, lavar, ir para o cevador, colocar na prensa, até a forneada, a forneação, que é a torra, isso é uma semana, ou mais. E sempre trabalho aí de 4, 5, 6 pessoas da família em volta desse processo. Tem um ralador aqui de alumínio, que é o processo mesmo para a mandioca ser ralada ali. Então, dessas 6 famílias que nós temos no município, temos 3 engenhos ativos em produção aqui no Sertãozinho: família Mendes, família Elba e Azeneu e a família do seu Bielinho. 3 famílias aqui. Em Bombas nós temos a família do seu Suel Pinheiro, família do seu Suel Melo e a família da Dona Rosa e do Lola. São 6 famílias. Ainda tem uma família do Zé Amândio que normalmente compra a mandioca. Hoje já está acontecendo isso como antigamente. As famílias compram um pouco de mandioca e vão fazer sua farinha de meia naquele engenho, quem não tem engenho. Então a família do Zé Amândio, hoje que não tem mais engenho, porque era esse engenho aqui que eu comprei há 20 anos, que era do seu Zé Amândio, que hoje transformou-se em museu, eles fazem na Dona Rosa. Isso é muito lindo. Agora, esse ano, eu fiquei observando que outras famílias da volta ali, como o Paulinho e a Rosete, e assim como aqui na Dona Elba, no Sertãozinho, outras famílias compraram meia tonelada, 1 tonelada, e colocam nesse engenho para fazerem junto. E sempre o engenho que cede o seu espaço, ele tem uma parte maior que fica para eles. Que bacana. É lindo isso. É bem bacana. É uma tradição que está voltando bastante e com um grande diferencial. Como assim? Como o seu Suel agora faleceu e tudo. Todos os nossos engenhos, nós temos já uma adesão e um interesse da geração mais nova, para que isso não termine. Então, no engenho da família Mendes, hoje, é o filho da família, que está na faixa aí dos seus 40, 50 anos, e os filhos, então, netos e filhos é que estão fazendo. São jovens, eles querem continuar. Então, está tendo um movimento bem grande, inclusive econômico, porque nas farinhadas desse ano, eles já conseguiram até vender um pouco mais a sua farinha, né? Isso é muito legal. E essa instituição tem esse papel de cuidar desses engenhos que estão fora. Todo ano a gente coloca um projeto na Fundação de Cultura e aí busca um recurso através de um programa de salvaguarda do patrimônio, que isso é muito importante,
que, como a Fundação de Cultura tem esse programa, a gente consegue, inclusive, ajudá-los a comprar mandioca para quem não está mais plantando aqui. Então é muito lindo. É o que movimentava a economia da época, era a nossa indústria da época, porque a farinha que se fazia antes de emancipar o município, há 30 anos, 29, era a moeda, era a troca. Eles faziam farinha e trocavam, vendiam ou trocavam por coisas que não tinha aqui, como tecido e tal. Eles faziam essas trocas ali em Florianópolis, em Ganchos. Então, e essa indústria, que hoje nós temos indústria do turismo e da pesca, muito forte, eles voltaram a fazer a farinha para manter a tradição, para manter a família unida, né? Para não deixar apagar mesmo. Então, quando chega perto de maio, eles já ficam muito felizes. A gente aqui, eu consigo já organizar, comprar mandioca, encomendar em outro município. Aí eles começam a fazer maio, junho, julho. Este ano tivemos uma farinhada solidária em agosto ainda, que o Instituto promoveu na engenho da Dona Elba de Suazeneu, aqui no Sertãozinho. E fora isso, nós temos então esse engenho aqui, que não é, a gente não conta como um engenho que está produzindo, é o museu. Aqui do lado, meu vizinho Valtinho também tem um engenho, que ele não está nessa rota aí dessas famílias, ele faz também a farinha, ele mantém a casa de engenho e faz farinha para reunir também os amigos e tal. Está preservando um engenho lindo aqui do lado. E nós, aqui do Instituto Boi Mamão e do Engenho do Sertão, a gente faz parte da rede de engenhos de Santa Catarina. Então, isso é importante, depois para a sua matéria. Esse aqui é o mapa da rede, onde também ainda tem engenhos funcionando na rede. Angelina, sabe? Garopaba, Palhoça, Imbituba, são as famílias que fazem parte dessa rede, que sábado nós tivemos um encontro aqui com essas famílias que ainda produzem no estado. Que bacana.